Oi, Clarissa, tudo bom? Ei, Maíra, tudo bem? E você? Tô ótima. Maíra, conta pra gente quem tá com a gente hoje aqui na tenda e qual o tema que a gente vai conversar nesse episódio. Pois é, querida, olha só. Hoje a gente está tendo o prazer de receber a Cláudia Hilgert, que é psiquiatra, é especialista em psiquiatria de crianças e adolescentes e adultos. É mãe do Antônio, que tem 7 anos, e do Teodoro, que tem 5 anos. E a gente trouxe ela aqui para falar sobre altas habilidades e superdotação, que é um tema que eu acho que traz bastante curiosidade, que eu mesma tenho pouco conhecimento a respeito, mas tive a chance de assistir uma aula dela sobre esse tema na comunidade da Pri Xavier. E aí achei bem interessante para trazer para o público, porque também tem mães que seguem a gente, que perguntam sobre o assunto, né? Então a gente quis trazer você para falar sobre isso. E queria agradecer a sua presença e disponibilidade por estar aqui com a gente nessa tenda materna. Se você puder começar contando um pouquinho da sua história e explicando como que esse tema surgiu na sua vida, que a gente pode começar por aí. Sim, agora antes da Cláudia falar, eu quero falar com você que está nos escutando que, apesar desse tema, às vezes você vai pensar assim, não sei se esse tema é interessante para mim, vocês vão perceber que o olhar da Cláudia para esse tema que a gente escolheu é um olhar amplo, é um olhar alinhado à educação positiva e que pode ser riquíssimo para qualquer mãe. Então, fica aqui com a gente e escuta o que ela tem para dizer. Bem-vinda, Cláudia. Agora sim, conta aí um pouquinho da sua história. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Eu já ouço, né, a Tenda Materna há muito tempo. Fico extasiada com o conteúdo que vocês trazem, que é extremamente relevante, ajuda muitas famílias, muitas mães, né, com as suas dificuldades na maternidade. E me senti aqui, né, agora incluída no episódio, então eu fico realmente muito, muito feliz. Obrigada de coração. Queria muito trazer para vocês esse assunto, porque é um assunto que surgiu na minha vida muito junto com a maternidade e com a educação positiva. E no início, assim, foi uma fase muito difícil da minha vida, né, quando eu tive as crianças. Até então, o assunto altas habilidades e superdotação foi falado muito brevemente na minha formação inteira como médica, como psiquiatra. Eu nunca me debrucei sobre esse assunto, como geralmente acontece nesse meio médico, e ele é muito também levado da forma como um espectro dentro do autismo. Então, tem lá o espectro, né, do mais leve, digamos assim, que seria um Asperger, antigamente se falava, até realmente autismo com várias outras dificuldades e até retardo mental. E se fala das altas habilidades nesse aspecto, e não é isso, é algo realmente muito diferente, tanto que não é nem um diagnóstico. Mas isso aconteceu muito naturalmente na minha vida, em função das dificuldades que eu acabei tendo com os meus filhos, principalmente o meu filho mais velho, de ser muito precoce, de aparecer coisas antes do esperado, e eu imaginar assim, tá, deve ser porque eu estimulo, porque, né, nós somos da área, meu marido também é médico, daqui a pouco é um ambiente super estimulante para a criança e ele acaba se desenvolvendo. Só que não, muitas coisas começaram a aparecer para o bem e para o mal, no sentido assim, de muita desregulação emocional, de muita intensidade emocional, e que me sugava de uma forma, eu digo, gente, será que sou eu que não sei lidar? Será que sou eu que não consigo acessar essa criança? Qual é o problema? O que está acontecendo? E eu comecei a buscar mais, porque o conhecimento que eu tinha dentro da medicina, da psiquiatria tradicional, convencional, já não conseguia mais me dar suporte. E aí, por acaso, eu acabei entrando na disciplina positiva, né? Que é o início de muitas pessoas ali no meio das ferramentas para educar, para se conseguir obediência, ainda de uma forma muito desrespeitosa, até de certa forma manipulativa mesmo. Mas foi o meu início de começar a entender como é que eu podia conseguir cooperação dos meus filhos ou entendimento das situações. E nesse caminhar, eu comecei também a ficar muito curiosa. Como é que mães mais evoluídas e conectadas e zen, eu ficava pensando como é que uma pessoa assim lida com desregulações das crianças? Porque eu digo assim, tá, deve ser eu que não sei lidar com as emoções, então, né? E aí eu entrei em contato com a Shefali Tsabari, que me abriu um novo mundo que era da parentalidade consciente, que até então eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Eu digo, olha, vou começar a estudar essa pessoa, porque eu achei muito interessante o que ela trazia. E aí começou meu caminho dentro da educação positiva. Acabei vendo o documentário da Escola da Educação Positiva, Segredo da Criança Invisível, né? E isso me trouxe muita identificação com a minha história. E o quanto mais eu fui entrando nesses assuntos, acabei fazendo certificação, fiz a pós, hoje em dia eu estou fazendo vários cursos de neurociências, tudo voltado, né, para essa questão da educação positiva. E aí eu senti assim, não, peraí um pouquinho, tem muita coisa, muito recurso, não só para lidar com as minhas dificuldades em casa, com os meus filhos, mas também em relação a qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer pai e mãe.
E aí que entrou essa questão, porque daí, quando meu filho mais velho entrou na escola, teve a pandemia, teve toda essa questão, né? Eu tava com dois bebês de colo, praticamente, eles têm 2 anos de diferença um do outro. Meu pequeno tava com 7 meses quando entrou a pandemia. Eu me vi obrigada a voltar para dentro de casa, perdi minha rede de apoio total e ficar exatamente fazendo o que eu deveria ter feito desde o início, que era vamos sair do mental e vamos se conectar com essas crianças. O que elas precisam é de mim, é da minha conexão, da minha entrega emocional, e eu não sabia fazer isso. E nesse caminho é que daí, quando abriu, né, as escolas e o meu mais velho entrou na escola, começaram a surgir as dificuldades. Que ele não parava quieto, né, não correspondia a certas expectativas da escola, embora muito inteligente, muito precoce, com muitas outras habilidades, mas isso não aparecia até então, era só as dificuldades que apareciam. E a escola sugeriu fazer uma avaliação com ele. Eu, tá bom, vou ter que fazer, porque, né, enfim, esse era o recurso que eu tinha na época. E aí começamos, então, a fazer a avaliação, e não foi uma surpresa, né, essa identificação, mas foi algo que chamou atenção, assim, para mim, de que, tá, então não tem nada errado. Eu tenho uma condição diferente que eu não sei lidar aqui em casa, e que essa identificação que a gente fala, né, que as altas habilidades ou a superdotação, ela não é um diagnóstico, é uma identificação. Ela quase como se fosse um mapa que me dão para eu, tá, esse aqui é o meu filho, uma pessoa tão desconectada de si mesma. Para conectar com meu filho, eu precisei passar, digamos assim, por esse processo de ter recebido um mapa do meu filho, de como é que ele funciona, para eu poder conseguir ajudá-lo. E isso para mim foi a entrada, né, importante nesse mundo das acessibilidades, ao mesmo tempo que eu estava buscando essas outras abordagens mais respeitosas, parentalidade consciente, até que eu cheguei na educação positiva. Então foi um caminho muito parecido nas duas. Eu comecei a fazer formações dos dois grupos ao mesmo tempo, para justamente entender o que estava acontecendo em casa, que a minha teoria, a minha bagagem, né, da medicina tradicional não estava dando conta. E eu me deparei com esses dois assuntos ao mesmo tempo. Eu quero chamar a atenção para algo que você falou, Cláudia, que eu não sei o quanto que é claro para as pessoas, assim, né? Que você trouxe de uma forma extremamente responsável, não se culpabilizando. Imagino que em muitos momentos você tenha se sentido culpada, né? Você mesmo trouxe assim, meu Deus, por que que eu não estou conseguindo fazer? Mas que você trouxe uma fala extremamente responsável, falando assim, né? De às vezes a gente está tão acelerada, tão voltada para esse mundo externo, tão focada, né, num movimento muito racional, de sempre buscar informações, de estar nesse ritmo externo acelerado, social, e que muitas vezes, quando as crianças chegam, né, a gente não consegue suavizar esse ritmo, entrar num lugar mais lento, mais introspectivo, mais sensível, mais emocional, para poder senti-la e perceber o que ela vai necessitando momento a momento ali e atendê-la. Né? Você foi parada por um impulso vindo de fora, que foi a pandemia, que fez com que você e todos nós, né, fez com que a gente tivesse que frear, e muitas descobertas vieram desde então. E que você fala que você precisou desse mapa porque você não deu conta de sentir e perceber, né, os comunicados dele sozinha. E que a sua fala é extremamente responsável nesse sentido, né? Porque você traz que existe um caminho que é um caminho que eu poderia ter sentido, mas eu precisei desse apoio desse mapa para eu começar um caminho como se fosse de trás para frente, mas que também é um caminho válido, maravilhoso, e que a maioria de nós, levando em consideração o contexto social que a gente vive, né, e a falta de apoio para um parar da mãe, para a maternidade, para um olhar, né, centrado na criança, que não existe na nossa sociedade, né, a gente vai muitas vezes fazer esse caminho de trás para frente, é a partir dos comportamentos dos nossos filhos, eles vão ter que fazer um esforço grande para mostrar para a gente coisas que às vezes estavam óbvias ali na nossa cara, né, e que a gente não percebeu. Então, te agradeço por essa honestidade e pela forma tão assertiva que você colocou aqui. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, ainda mais claro para quem está nos escutando, um pouco dessa diferença no seu olhar, assim, né? O que que foi Uhum. mudando mesmo nesse olhar para o seu filho, a partir do que você já tinha como bagagem, né? Dentro da medicina, da educação tradicional, que nós todos fomos educados, assim, e o que que mudou no seu olhar para ele, para as questões que ele trazia, depois da educação positiva. Então foi muito interessante isso, né, Clarissa? Porque os meus filhos são crianças muito perspicazes, muito inteligentes, muito rápidas no raciocínio. Eles não precisam demorar muito para aprender. Tu começa uma explicação, eles já chegam lá no final.
E a gente acha isso, assim, muito assustador, assombroso. Só que a gente pensa assim, tá, então eu não preciso mais dar atenção para os estudos ou para essa parte, né, mais intelectual, eles vão indo por conta. E isso é um grande erro no sentido da gente, então eles podem ficar sozinhos. E a gente não considera todo o resto que as crianças ainda precisam em termos de apego seguro, de ter, e até mais, porque qualquer neurodivergência, né? A gente está falando aqui em pessoas que têm uma condição neurodivergente. São cérebros diferentes, que se desenvolvem de uma forma diferente. Tem toda uma explicação, né, genética, tem epigenética, a gente sabe disso, mas tem essa questão, assim, de ser diferente. O que que é melhor ou pior não importa nesse momento, é uma questão assim, é o que é, né? É diferente. E eu querer dar para o meu filho o que eu acho que é importante, da minha visão, aí que entram os conflitos. Porque se eu conseguisse olhar para eles e percebesse o quanto eles precisavam dessa conexão comigo, desse apego todo, que eu não, era sufocante para mim, no sentido assim de cama compartilhada, eu tive que fazer desde sempre porque eu não tive opção. Ou eu dormia com eles, ou então eu não dormia. A questão de dar atenção, de estar próximo fisicamente era algo assim que eu digo, gente, é só eu. Aí vinha aqueles julgamentos, mas é claro, tu tá criando de um jeito, tu só fica em volta das crianças, tu dá muito colo, tu dá muito peito, tu dá muito aquilo. Eu tentava oferecer o que eles me pediam, ao mesmo tempo me olhando assim, mas eu tô fazendo tudo errado, porque eu tô fazendo demais, não é assim que as outras mães fazem. Esse olhar sempre para fora, para o que eu deveria ou porque eu já li, estudei, é que me deixava cada vez mais perdida. E eu acho que a educação positiva me trouxe essa questão assim, olha para o teu filho nas necessidades dele. Não importa se tem altas habilidades, se tem um transtorno do autismo, se tem um TDAH, se tem uma depressão, que seja lá o que for o diagnóstico, vamos olhar para as necessidades que aquela criança está pedindo. Porque a necessidade de conexão é inerente ao ser humano, a gente aprende isso, né, desde o princípio da educação positiva. Mas a questão toda é o quanto que aquela criança precisa. Não é eu que vou dizer se tem de mais e tem de menos, porque a minha régua, aí entra as nossas questões lá de trás, né? Meu desenvolvimento emocional, digamos assim, não existiu praticamente, porque eu era muito vista nesse lugar de uma boa aluna, obediente, uma pessoa que tirava boas notas e que fazia tudo certinho, que era esperado. Eu era uma boa filha, eu jamais dei trabalho para os meus pais. E isso é muito, né, valorizado na nossa cultura, na nossa sociedade. Uma criança que não se encaixa nisso e que luta pelas suas necessidades, seja elas quais forem, não é muito bem vista, porque ela realmente incomoda na escola, incomoda em casa, a mãe tem que abrir mão de outras coisas para dar conta daquilo ali. E como é que eu faço com as minhas necessidades não atendidas? Então, eu acho que foi uma mudança muito grande assim de olhar, até para justamente assim, tá, mas qual é a minha necessidade de afeto? Se eu tô achando que eles estão pedindo demais, será que não fui eu que ganhei de menos? E aí que eu começo a ver toda essa questão do autoconhecimento, que eu achei, imagina, eu fiz 8 anos de análise freudiana, eu fiz terapia desde que eu me conheço por gente de todos os tipos. Agora, inclusive, eu estou no grupo terapêutico da Clarissa, eu não tinha, né, ainda experimentado, assim, terapia em grupo, mas eu já tinha feito todos os tipos possíveis. E eu disse assim, gente, como é que eu não sei o quanto que eu preciso de afeto, de carinho, de atenção? Eu estou aprendendo com meus filhos agora. E isso foi o mais chocante nesse aspecto, assim, de que não adianta, a gente vai ter que começar a redescobrir quem são essas pessoas, apesar de diagnósticos, de rótulos, de condições, de neurodivergências. E eu acho que nisso, sim, esse caminho inverso foi importante, porque eu não tinha, e eu percebo assim que essa questão das altas habilidades ocorre em famílias extremamente intelectualizadas, muito voltadas para o racional, e que a criança se sente vista nesse lugar. Então, eu dou orgulho para meus pais e eu tenho atenção quando eu vou bem nos estudos, quando eu né, consigo aprender sozinho, quando eu não dou trabalho nessa questão intelectual, que isso também é um pouco erro, porque as altas habilidades não é só intelectuais. Existem altas habilidades nos esportes, né, emocional, imaginativa, sensorial, e aí confunde muito com transtorno autista, né? Ou então essa questão da hiperestimulação até motora, que daí vai para a questão do TDAH. Então, assim, quantas coisas estão ali que se a gente não tiver um olhar ali para aquela criança individualizado, a gente não vai conseguir acertar no que ela precisa. E aí vão surgir diagnósticos e tratamentos totalmente equivocados muitas vezes. É, Clau, bem interessante mesmo. Isso, e eu fico pensando assim, uma mãe que tá escutando a gente e que de repente tem questões com o filho, que às vezes fica com essa coisa perdida, assim, eu não consigo entender o comportamento do meu filho. Uma coisa que me chamou a atenção é você ter falado que essas crianças muitas vezes têm muita dificuldade com a autorregulação. Né? Elas são muito intensas emocionalmente, elas têm muitas explosões emocionais. Enfim, tem essa dificuldade às vezes de lidar com autoridade, com limite e tal. E muitas dessas crianças acabam sendo diagnosticadas com TOD, né, com transtorno opositor desafiador, que é super polêmico, controverso, é um diagnóstico aí que a gente questiona também bastante na educação positiva. E eu fico pensando, nossa, como deve ser complicado para essa criança ser rotulada como, né, olha só, ela é opositor e tal, quando na verdade o que está acontecendo é uma dificuldade do sistema nervoso dela de funcionar como o nosso. Exatamente.
ela tem mais desafios aí para lidar com esses limites, com as mudanças, com qualquer outra coisa. Então, talvez pudesse ser interessante você fazer mais ou menos trazer para a gente um pouco de referência de quais são as características comuns dessas crianças, para que as mães possam ter uma noção, assim, né? Tipo, tem um sinal de fumaça aí, talvez seja por esse caminho. E mais leve do que diagnosticar com um TOD da vida, né? Exato. Eu vou entender que ela tem altas habilidades e que é isso que está fazendo com que ela tenha essa dificuldade. Enfim, não sei exatamente o que muda, porque até que ponto esses rótulos ajudam ou atrapalham? Eu vejo que na conversa lá que a gente teve no grupo, muitas mães estavam preocupadas com isso, né? Eu não queria muito trazer esse conhecimento para o meu filho, porque eu não quero que ele se veja dessa forma. E ao mesmo tempo vinha depoimento dizendo, não, mas foi um alívio, foi melhor, entendeu? Então, É interessante falar isso, porque assim, um sentimento muito comum da maioria das pessoas identificadas com a superdotação é essa questão de ser inadequado, de não se encaixar em nenhum rótulo, em nenhum grupo, se sentir meio que um peixe está fora da água. Essa é a maior queixa que os adultos, vindos de uma educação tradicional, falam a respeito, né, da sua superdotação. Porque nunca foram vistos além do comportamento, que é justamente isso, uma criança superdotada, ou seja lá qual for a condição que ela tem, mas a criança, ela percebe algumas coisas e ela vai questionar. Ela não vai cumprir regras se ela não vê um objetivo realmente importante ali, ou ela não vai fazer as repetições que estão mandando fazer, os temas da escola, enfim, porque ela já aprendeu aquele conteúdo, ou porque ela já entendeu onde é que vai chegar aquilo ali. E isso é visto como uma criança opositora, uma criança rebelde, uma criança que não abaixa a cabeça, desobediente, porque ela está lutando, primeiro porque ela já entendeu, e às vezes a gente não sabe que ela já entendeu, porque ela não vai demonstrar. É aquela história assim, para que eu vou fazer um tema que eu já sei de conta, que uma criança de 6, 7 anos está aprendendo ali a matemática, eu já sabe fazer de conta aquela questão. Ela não vai botar isso no papel. E a gente fica, não, mas tem que botar, porque como é que a professora não vai saber, não sei o quê. Não, me recuso, não quero fazer tema. E isso vira um cabo de guerra, né, ao longo de toda a infância, e a criança cada vez. Então, se os adultos da minha volta, que são as pessoas que cuidam de mim, estão dizendo que eu estou errado, realmente eu devo ser uma pessoa má, devo ser uma pessoa que dá trabalho. E esses conceitos, ao longo de toda uma vida, olha quanto, né, de sofrimento acaba trazendo. Mas por quê, né? Essas crianças têm realmente um aprendizado mais rápido, como se fosse uma questão da interconectividade, né, das áreas do cérebro maior. Então, elas conseguem fazer integração de conteúdos, né? A eficiência neuronal realmente é diferente, digamos assim. Existe uma questão da memória de trabalho também ser mais eficaz, né? Tem uma questão da sincronia que eu acho bem importante também falar, que apesar do desenvolvimento intelectual estar extremamente avançado, e às vezes a criança pequena tem um entendimento de um adulto acerca de até dessas questões de vida ou morte, de outras questões mais além, o emocional depende muito das experiências. E isso não tem como a gente acelerar. Não tem como a gente, né, passar. Ai, mas ela fala isso e daqui a pouco tá usando fralda ainda. Tem uma questão maturacional orgânica, tem uma questão emocional envolvida, tem tudo ali. E a gente costuma, mas não pode dar birra, porque uma criança que entende tudo vai entender que nesse momento tem que se comportar dessa forma. Isso foi muito interessante, porque eu vi já vários conteúdos, né, lives, enfim, de pessoas especialistas nesse tema, falando de birras como um mau comportamento, com esse olhar julgador da sociedade, e trazendo essa visão do Todd, né? E eu digo, gente, nós ainda não estamos nesse ponto, assim, de poder realmente avaliar um comportamento de uma criança para além, né, daquilo ali, do transtorno que ele traz, e justamente entendendo sobre o desenvolvimento do ser humano, né, neurociências, tudo isso eu entendo que é muito novo, é um conteúdo, né, que está surgindo 10, 15 anos atrás, eu na faculdade mesmo tive pouquíssimo disso, mas a gente agora já tem condições de avaliar algumas questões ali que não é mais como a sociedade diz que é. Então, são crianças que são, sim, muito mais rotuladas como TOD, são crianças também que têm um nível maior de ansiedade por dar conta de situações que elas ainda não estão preparadas, por exemplo, essa questão da morte. São crianças de 4, 5 anos, já estão se questionando, mãe, o que que acontece depois que morre? E é algo assim meio que natural surge delas, elas não precisam ter passado por alguma situação de perda, alguma coisa assim para se questionar. E a gente não consegue, às vezes o adulto não consegue lidar com aquilo ali, tem, claro, suas dificuldades, começa a inventar historinha, começa a dizer que, né, vai, virou estrelinha, não sei o que, e a criança começa a ficar muito ansiosa com essas questões. E como é que a gente consegue corregular? Essa questão da corregulação, que eu acho que a gente fala muito pouco hoje em dia, que está começando a se falar mais por causa da educação positiva, mas a gente não sabe como é que a gente traz essa criança para um nível de tranquilidade, de entendimento, de que está tudo bem, a mãe está aqui, eu vou, né, te dar as informações no nível que tu pode processar, independente da idade. Né? Essa questão de a gente achar que ela só vai ter consciência para entender algumas coisas. Então, essas assincronias, assim, do quanto a criança emocionalmente ela está ainda imatura, porque ela tem que ser imatura, dependente, mas cognitivamente ela vai avançando muito bem, sozinha, são os autodidatas que a gente fala, né? Isso gera uma certa. Pera aí um pouquinho. Qual é o meu lugar aqui? E os meus filhos me mostram o tempo inteiro que eles precisam de mim fisicamente, estando aqui presente. Então, quando eu estou muito ausente
me envolver mais no trabalho, porque eu tenho essa necessidade de estar envolvida com desafios. Nisso também tem um parênteses interessante. A maternidade, para mim, foi assim, a coisa mais difícil que eu passei, eu acho, na minha vida, pela questão de eu ter que me desconectar do mundo de fora, né, do externo, que isso me chama muito, eu fico muito ativada com essas coisas de estudo, de curso, de trabalho, de estar fora, de ter o reconhecimento, né, do que isso me traz e me voltar para dentro para uma situação que não tem reconhecimento, tem uma entrega emocional absurda, é um trabalho totalmente invisível muitas vezes e que sobrecarrega a gente no sentido assim, tá, mas eu sei que eu sou necessária, eu preciso estar aqui, mas eu não consigo. Então, o quanto que a gente precisa, né, como pais e mães de crianças, né, com alguma neurodivergência, seja ela qual for, mas no sentido da gente poder abrir mão disso, se conectar com isso, entender que é difícil sim pra gente. A gente precisa fazer esse trabalho porque eles precisam da gente. E eu noto pelo comportamento aqui em casa, quando começa a ficar muito desafiadora a coisa, quando começa a adoecer fisicamente. Isso também é uma coisa, uma característica que tem muito assim nas altas habilidades, que falam muito das doenças autoimunes, que são muito comuns nos superdotados, em função justamente de não darem conta de muitas coisas, processarem, né, muitas informações, muitas questões emocionais e acaba vindo para o corpo isso. Então aqui é um termômetro, assim, eu tenho certeza, assim, quando começa a acontecer muita coisa de resfriado, alergias e coisas assim, bom, já sei que eu mesma fui uma asmática durante a minha infância, tive muitas essas questões, né, de atipias, enfim. Aí quando a gente, pensando numa perspectiva assim mais tradicional, de que a gente está errado porque a gente tem questões ali que a sociedade não vê de uma forma boa, a escola não vê, meus pais acham que é malcriação, eu começo a me encaixar, começo a abrir mão de algumas partes minhas importantes, que é justamente a criatividade, a espontaneidade, essa questão de trazer algo novo, diferente para o mundo, não é bem visto, então eu vou começando a me fechar, vou começando a adoecer, seja emocionalmente, seja, né, fisicamente falando, e isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a falar mais, assim, do quanto a gente poder estar conectados com a gente e se permitir, né, se sentir da forma que a gente é, não importa o julgamento, mas que a gente saiba que a gente tem esse espaço para poder trazer isso, talvez faça a diferença lá adiante nesse comportamento que a gente começou ali falando, de se sentir estranho, não encaixado, um ET da sociedade. E que talvez, eu não sei, isso são percepções minhas, porque eu nunca li nada a respeito, eu só tenho essas percepções agora por causa da educação positiva e pensando, isso está descrito como características de pessoas, né, superdotadas. Será que isso é realmente da superdotação? É uma condição genética e simplesmente isso? Ou isso veio através de toda essa questão, né, da educação tradicional, da repressão de tantas habilidades ali daquela criança inatas que a gente vê que crianças pequenas são extremamente curiosas, são cientistas natos, estão sempre fazendo, né, experiências o tempo inteiro, mas a gente acha que aquilo ali é ruim, é malcriação, não pode, tem que parar, se comportar, ficar prestando atenção ali 4 horas da escola, e a gente não dá vazão para isso. Claro que tem um componente de inteligência ali que é acima da média, que isso também define essa condição, porque são crianças que realmente têm uma testagem ali, né, de inteligência maior. Mas que isso talvez não seja só isso, talvez poderia ser uma forma assim, de expressão muito maior se a gente pudesse ter uma educação mais condizente em relação a esse respeito, a esse espaço para essa criança se manifestar e ela se sentir aceita nesse lugar, pelo menos na sua própria casa, para ela poder ir para o mundo sabendo que o mundo não é hostil, que o mundo não é perigoso, que justamente eu posso acrescentar tanto nesse mundo, trazendo tantas quebras de paradigmas, talvez, que aí sim eu entendo, né, que as altas habilidades não é um problema em si, talvez, né, uma condição diferenciada e que pode realmente evoluir, né, trazer evolução para nós como seres humanos, digamos assim, né. Acho que daria para a gente tentar entender o quanto a educação tradicional acaba realmente oprimindo, condicionando e trazendo muitas dificuldades ao longo do desenvolvimento, né? Eu fico pensando, Cláudia, né, a hora que você está falando, e acho que você até trouxe essa questão aí no final da sua fala, é nisso, assim, né, o quanto que de fato essa é uma condição que diverge, né, para além dessa questão da inteligência que você falou, né, de uma Uhum, capacidade de aprender muito rápido, assim, né, mas o quanto que muitas dos outros aspectos e das características que você trouxe fazem parte desse desenho original do ser humano e que a exato. gente pouco conhece sobre, né? E que muitas vezes a forma como a nossa sociedade está organizada, a forma como a educação tradicional vê essa criança, nos afasta desse desenho. E o quanto que, se a gente tivesse mais conhecimento desse desenho original, da necessidade de apego da criança, da inteligência emocional, né, da ciência do desenvolvimento, enfim, dos pilares mesmo da educação positiva,
como que a gente daria cada vez menos ênfase às divergências e entendendo que a humanidade ela é diversa, que vai ter uma Exato, pessoa Vanessa. ali que aprende mais rápido, mas é um aprendizado às vezes racional, teórico, aquilo Uhum, ali ele tem uma facilidade, mas o outro ele tem uma facilidade com o corpo em se movimentar, em fazer determinadas coisas, por isso que você falou, né, que essas habilidades elas podem aparecer em uhum. diferentes áreas. Por exemplo, tem um amigo, e você falando e escutando, eu falei, meu Deus do céu, a mãe dele, eu vou encaminhar esse episódio para ela. Um amigo do Lucas, meu filho, que ele, o menino, assim, ele é uma criança que ele tem uma paixão, assim, nata por plantas. Ele, muito pequenininho, a mãe dele falou assim, às vezes sem ela falar, sem ela explicar, ele sabe o nome, o que que tem que fazer, o que que não tem que fazer. Diz ela que um dia chegou em casa, ele estava com uma faca, um canivete, assim, acho que ele tinha 5 anos ou 4, se eu não me engano. Uhum. E ele tinha descascado, ele estava comendo uma cana. E ela virou para ele e falou assim: Meu filho, onde você arrumou essa cana? Quem descascou ela para você? Ele falou: Não, foi eu que fui lá e cortei. E ele tinha descascado uma cana. Eu acho que nem eu sei Exato. descascar uma cana hoje, porque é um negócio chato e difícil, né? E ele tem isso, assim, sabe? Ele sobe numa árvore, ele vai lá em cima numa velocidade, ele tem uma habilidade motora, e Motora. obviamente que Uhum. ele encontrou uma série de desafios na escola, e assim, Exato. se sentiu muito solitária para lidar com isso, enfim, foi um grande tema. Mas eu sinto, te escutando falar, o quanto que ele tem uma habilidade motora ali e cognitiva também, Acima da é, média. acima da média. Exatamente, E que exatamente. isso é totalmente visto de uma forma extremamente limitada, equivocada, e que a tendência da escola e da maioria das pessoas é olhar como se fosse um TDAH Exato. ou, né, assim, algo que ele não se encaixa aqui nesse aspecto. Então, pensando nisso, né, eu queria te trazer a questão da sua opinião, da sua experiência, né, como psiquiatra e uma pessoa que tem aprofundado seus estudos, tanto na educação positiva quanto na questão das altas habilidades, assim, se saber disso, desses rótulos em geral, quando você traz isso para as mães, para os seus clientes que chegam lá com as crianças, com os adolescentes, se isso gera mais pressão, se atrapalha, se não, ou Uhum. se dá um alívio, como para você foi que você trouxe, né? Que você teve o mapa e aí isso te Uhum. libertou para começar a se aproximar dos seus filhos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, e caminhando também para que cuidados, né, que os pais ou a sociedade de forma Uhum. geral tem que ter com essas crianças. Muito importante isso, Carissa, porque assim, quando a gente começa a falar sobre altas habilidades ou sobre qualquer diagnóstico até, no mundo atual, por isso que eu acho bem legal isso que tu começou falando, assim, nós estamos evoluindo como sociedade, mas ainda estamos num ponto que a gente ainda precisa de leis que garantam alguns cuidados e algum espaço diferenciado para pessoas que têm um funcionamento de alguma forma diferente. E isso faz total diferença, por exemplo, em famílias que não têm recurso, por exemplo, de dar o aprendizado extraclasse que a gente tem que, porque o superdotado tem uma sede de conhecimento muitas vezes impressionante. Ele precisa realmente ter mais informações do que é dado ali naquela escola, naquela turma, naquela sala daquele ano. E isso eu acho que é muito importante, porque tem recortes sociais, a gente sabe, e famílias que não vão ter condições de fazer esse enriquecimento curricular. E o diagnóstico, né, a identificação dessas crianças garante, hoje em dia, questões, né, de acesso à matrícula mais rápida, a essa questão da progressão, né, da escola, de a gente poder pular um ano ou dois, se for o caso, se for adequado para a criança que está ali remando, que não está conseguindo e está dando várias dificuldades porque a criança se sente inadequada, ela não está conseguindo acompanhar a turma e às vezes se sente até burra em função disso, mas que é importante identificar que não tem nada a ver com a burrice, muitas vezes é o tédio e a falta de estímulo adequado para aquela criança. É que nem teve um episódio de vocês, eu acho, sobre capacitismo, que tinha aquela questão do crachá, né, de autista, né, do porquê que hoje em dia ainda é importante identificar as crianças, né, como autista, como sei lá o quê, porque isso garante acesso né, e respeito em situações, assim, por exemplo, de fila, de abreviar certas coisas, porque aquelas crianças não vão conseguir estar ali numa certa situação tranquilas. E que a gente precisa, como sociedade, ainda identificar isso para conseguir, então, tratar com respeito e dar o que aquela criança precisa.
O superdotado ainda tem também, eu acho que é visto nessa questão assim de que a identificação facilita a questão escolar para essas crianças e que isso vai trazer para a criança uma tranquilidade dela poder ser quem ela é, trazer os recursos que ela trouxe sem esse julgamento de que ela está errada, que ela tem que se comportar e tem que se adequar àquela série, aquele ano, aquela situação, enfim. Então, assim, isso é muito limitante, sim, né, dependendo da forma como a gente usa, mas eu acho que nossa sociedade ainda não está preparada para lidar com o diferente de uma forma diferente e de olhar para as necessidades daquela pessoa com as necessidades que ela tem, não com as que eu acho que ela deveria ter, ou, né, baseado na minha régua. Então, eu acho que ainda é importante isso, mas eu acredito que, assim, como eu entrei, né, na educação positiva, eu comecei a ver que todas as questões que a gente abordava ali eram válidas para todas as crianças, todas, independente do que acontecia ali, eu comecei a ver, tá, talvez esse seja o futuro, talvez, né? Talvez os nossos, não sei se nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos vão viver no mundo que a gente possa realmente olhar para aquela criança, para aquele ser, independente de quanto que ele faz uma conta mais rápida ou menos rápida, ou da dificuldade que ele tem, ou de socializar assim o assado, que a gente possa olhar aquela criança com as habilidades que ela já tem, que todas têm, e que a gente possa realmente nutrir isso naquela criança e naquela família, porque as famílias de crianças com alguma neurodivergência são muito rotuladas, são muito julgadas, são muito, né, porque não deu educação para a criança, por isso que a criança faz birra, por isso que a criança não para quieto. E na verdade não tem nada a ver com isso. São famílias que estão se sentindo extremamente infelizes, como eu me senti muito infeliz no início, de não saber dar o que meus filhos precisavam, de estar sendo julgada, cobrada com olhares da própria família, assim, da minha própria família, de não entender o que estava acontecendo ali, e se sentir insuficiente. E isso gera também uma cobrança maior nessas crianças, uma desconexão maior nessas crianças, faz isso porque senão tu não vai ganhar aquilo, castigo, punição, é um ciclo sem fim. Então, eu ainda acho que é importante a gente entender, é uma questão nova também, nesse sentido, assim, de que não é de muito tempo que os profissionais, os próprios profissionais da área de saúde ainda não falam sobre superdotação, não falam sobre altas habilidades, tem muito desconhecimento a respeito disso, e que, claro, daí leva para esse caminho, né, de diagnóstico e também de tratamentos, mas o quanto que a gente precisa entender que existe, sim, um grupo muito mais intenso, talvez, né, de pessoas que vivenciam as coisas de uma forma extremamente intensa, né? As emoções são muito intensas, a espera por algo é extremamente desconfortável, eu ter que estar aqui numa situação que eu não sei lidar ainda me gera inúmeros desconfortos. Então, é importante a gente entender que isso existe e que não é culpa, digamos assim, de uma educação, né, ruim que os pais não deram, enfim, e até dessa questão da imaturidade, né, do quanto a gente desconhece a respeito do próprio desenvolvimento da nossa espécie. A gente não sabe os comportamentos esperados para a idade. Talvez se esse conhecimento começar realmente a ser mais divulgado, eu acho que já está sendo muito divulgado, mas que esse conhecimento chegue nas escolas, nos consultórios, nos profissionais da saúde, talvez até esse olhar assim do que é esperado ou não, do que é adequado ou não, realmente faça diferença na vida de todas as crianças, especialmente as que são mais, né, que dão mais trabalho para a nossa sociedade ultimamente, né? E você falou uma coisa, Cláudia, né? Só trazendo um temperinho aqui, né? Que você trouxe assim, que a nossa sociedade ela não está preparada para o diverso. Ela não só está preparada para o que é diverso e diferente, como ela Divisão. estimula exatamente a gente ser da mesma maneira, porque, né, no documentário a Flávia ela até traz isso num determinado momento do quanto que a educação tradicional ela quer padronizar, ela quer que as coisas estejam homogêneas, que elas Exato. estejam iguais. A gente vai tratar todo mundo assim desse mesmo jeito, dessa mesma forma. Por quê? Porque se todo mundo se mantém da mesma forma, é mais fácil de eu manipular, é mais fácil de eu Exatamente. impor esse autoritarismo. Então, existe uma questão estrutural da nossa sociedade que é extremamente importante da gente, né, questionar e começar a olhar para o outro como alguém diferente, né? Sempre, não só para as crianças que têm algum tipo de neurodivergência, assim, né? E o quanto que isso é importante, até, Clarissa, nessa questão de divisão por anos, por idade nas escolas, né? De ter todo mundo naquela idade aprender a escrever, ou a ler, ou a calcular, ou a fazer não sei o quê, porque naquela idade alguém disse que tinha que acontecer. Aí você tem uma criança que entra na escola já alfabetizada, escrevendo, o que que ela vai fazer no primeiro ano, digamos assim? Que ela já está com outros desafios, já está com outros interesses. Se ela convivesse com crianças de várias idades, com vários interesses, que era o nosso desenho original numa tribo, que as crianças se desenvolvem não por idade, mas porque estão ali convivendo, fazendo, né, projetos de interesses, o quanto mais rico seria, né, o nosso sistema escolar, digamos assim.
E é como tu falou, a quem interessa manter todo mundo na mesma faixa de idade, de objetivos daquilo ali. Né? A gente tem que questionar essas questões. Até para a gente poder pensar como é que a gente pode programar, então, uma escola, um sistema de ensino mais adequado, né, com as demandas que a gente tem visto ultimamente, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente queria te perguntar até sobre esse recado que você daria para as escolas. Não sei se você quer completar com algo assim, né? Como As que escolas não, e não digo só as escolas, o sistema educacional, mas de saúde, né, os profissionais que lidam com criança, com infância, não estão preparados para lidar, infelizmente, com criança e com adolescente, né? É um sistema realmente assim, muito retrógrado, no sentido assim, de padronizar, de trazer uma régua que alguém estipulou que era o adequado, e tudo que foge desse adequado é visto como ruim, como errado, como não tendo feito alguma coisa certa, enfim. Então, eu acho bem interessante a gente ampliar esse olhar, e isso a educação positiva me trouxe muito, assim. Antes de pensar no diagnóstico, antes de pensar numa dificuldade, vamos ver o que está acontecendo por ali. É aquela questão do iceberg que a gente vê, né? Isso aí é a ponta de um iceberg que tem milhões de outras questões submersas, que se eu não conheço, eu não sei, eu não vou conseguir olhar, eu não vou conseguir enxergar aquilo ali. E eu não vou conseguir nomear e dar realmente o que precisa para aquilo ali, que às vezes não é um diagnóstico, não é um tratamento, é uma questão muito mais ambiental, muito mais, né, de conexão, de poder olhar para aquela criança na sua individualidade. Só que isso dá trabalho, isso leva tempo. Isso exige também que eu abra mão de muitas questões minhas, da minha criança interior ferida, né, Maíra? O quanto a gente precisa ver das nossas necessidades que não foram atendidas, que agora elas não vão mais ser atendidas. E que eu preciso agora me focar naquele ser que está ali na minha frente. Isso não é uma forma realmente revolucionária de enxergar a nossa sociedade. Aí entra essas questões, quem que vai apoiar isso? Tanto é que a superdotação, né, as altas habilidades, ela não tem o apoio da indústria farmacêutica, porque não é um diagnóstico, não tem um tratamento. A gente não tem algo, até nas pesquisas, né, que incentive, alavanque as questões, né, não tem. Porque o que que vai trazer, embora isso seja um capital humano muito importante, tanto que a maioria dos cientistas, as pessoas que realmente fogem da nossa curva e que acrescentariam para a humanidade de alguma forma, acabam saindo do Brasil para buscar isso em outros países, né? Seja países de primeiro mundo, seja lugares que naquele aspecto, naquele assunto vai ter mais capacidade de trabalho, vai ter mais reconhecimento, acabam até não sendo valorizados no seu próprio lugar de nascimento, porque aqui não tem esse espaço, não tem isso. Mas o quanto que a gente precisa ampliar esses olhares, assim, porque a gente está perdendo muito, né, da nossa humanidade, da nossa individualidade, do que a gente veio para acrescentar no mundo, olhando para todo mundo como se fosse todo mundo igual, todo mundo tendo que, né, fazer a mesma coisa. A gente nunca vai sair da mesma situação, né? Se a gente não tem. Algumas pessoas vão pensar diferente, vão trazer uma questão diferente, vão ampliar o olhar para aquilo ali, a gente não vai evoluir como espécie mesmo. Isso me preocupa muito. São assuntos filosóficos, né, potentes, assim, mas que a gente precisa falar e começar a trazer, porque essas crianças nos trazem para isso. Né? Os meus filhos, eles têm questões, assim, que eu fico assim, meu Deus, né, como é que eu vou responder isso agora? Como é que eu vou conseguir falar? Porque são angústias até existenciais, né? Criança tem essas questões assim. E que se a gente não puder abrir isso, conversar e dizer, olha, realmente a gente não tem, né, na sociedade hoje em dia é assim que funciona, mas não tá certo, mamãe. Como é que a gente, né, vai lidar essa questão da pobreza, da desigualdade social? São crianças que são extremamente sensíveis a isso. E aí na sinaleira tu tá lá, tem um pedinte ali, ele tá pedindo dinheiro, aí tu vai dar dinheiro, aí tu entra num dilema, né, financeiro quase, né? Olha, se eu dou dinheiro, manter essa pessoa na rua, mas se eu não dou, ela não tem recursos, o que que a gente vai fazer? São questões assim que a gente tem que começar a ampliar também, pensar, porque eles nos trazem o tempo inteiro isso, né? É uma grande mudança de chave para muitas pessoas, né? É, eu sinto que as crianças, elas trazem essa veracidade, assim, né? Elas escancaram de alguma maneira para gente coisas que a gente foi perdendo a sensibilidade ao longo do tempo, né? E se distraindo mesmo, porque dói olhar diretamente para algumas questões e às vezes a gente se sente impotente, e é melhor eu me Uhum. distrair, me dissociar disso daqui, porque a gente aprendeu a fazer isso, né? Desde lá de trás. E as crianças, elas convidam a gente, sim, né, a ampliar esse olhar, a buscar soluções. E muitas vezes, quando a gente se interessa e escuta, como você está falando que você tem feito com seus filhos, é isso, assim, às vezes vem coisas muito criativas e surpreendentes, muito além da nossa capacidade limitada ali de pensar e de ver, né, as questões, assim, que a Eu acho gente muito se legal depara. também falar sobre essa questão dos comportamentos de altas habilidades, né, Clarissa? Porque tem muito isso, assim,
das pessoas se identificarem quando começam a ver, assim, né, as características e tal. Eu disse, tá, mas eu não tenho tudo isso, mas eu tenho algumas coisas que realmente eu me destaco. São áreas que para mim são fáceis de me envolver. Eu realmente perco tempo estudando algum assunto ou fazendo alguma atividade. E hoje em dia também, assim, para além dessa questão, né, do QI, exatamente, não é um QI que vai definir, mas um comportamento maior, mais abrangente. Claro que faz parte, né, essa questão do QI, mas o comportamento de altas habilidades que a gente fala também, né, que são pessoas que realmente se dedicam e sentem muito prazer em fazer algo que se torna acima da média, por justamente se dedicar a querer fazer e ter daqui a pouco uma expressão. Muito interessante falar também sobre esses programas que estimulam pequenos gênios. Eu, pelo menos, vejo isso como um entretenimento para adultos extremamente desrespeitoso com crianças e adolescentes, porque cria essa questão da competição, ver quem é o melhor, um aspecto só daquela pessoa, que é essa questão da inteligência. Então, uma criança que tem facilidade, são pessoas geralmente com uma memória extremamente, absurdamente boa, assim, é uma coisa que lembra de fatos, assim, de muito tempo atrás, com uma riqueza de detalhes impressionante. E aí usam isso para, então, decorar a lista telefônica, né? Antigamente tinha lista telefônica, ou sei lá, fazer placa de carro, sem se preocupar exatamente assim, o que que traz para uma criança, né? Qual é o ganho que ela vai ter em termos, né, sociais, ou enfim, de socialização, de outras, desenvolvimento de outras partes da sua personalidade, estimular isso. E aí as pessoas têm uma ideia que também, assim, então, se eu não decoro uma lista, sei lá, tabela periódica em uma, duas lidas lá, eu não sou superdotado. E isso é uma ideia muito errônea, né, do comportamento da superdotação, como sendo uma pessoa que realmente aprende muito fácil, muito rápido, coisas desse tipo que aparecem nesses programas, né? E na verdade são programas que estão realmente usando isso para o entretenimento adulto. Não serve para mais nada, não dão chance dessa criança também até porque tem muita cobrança até dos pais, desse desempenho, do quanto a criança tem que se sobressair, e é vista nesse lugar, e isso gera muito sofrimento. E ainda uma percepção errônea do que é, então, essa questão, né, das altas habilidades, no sentido de que são realmente pessoas que têm uma característica neurodivergente, mas que talvez se a gente cuidasse, tudo isso que a gente está falando agora, desde o início, será que mais crianças não apresentariam esses comportamentos, no sentido de ter mais espontaneidade, mais inteligência, mais criatividade? A mesma questão, assim, do índice de inteligência, assim, né, do quanto tem aumentado, e isso é interessante, aumentado ao longo das gerações, e de um tempo para cá tem meio que reduzido isso. Isso também me preocupa muito, essa questão, assim, se investigou muito essas questões das telas, dessa questão do uso, né, muito precoce e cada vez substituindo mais o contato humano, as conexões, a inter-relação, a gente bota as crianças nas telas, porque dá menos trabalho, eu preciso fazer as minhas coisas, então a criança vai ficar ali na tela, e quanto isso está tendo impacto até nessa questão do desenvolvimento da inteligência cognitivo. E a gente não percebe, né? Então, tudo isso eu acho bem importante a gente começar a falar, porque sim, tem uma responsabilidade muito grande nossa, como sociedade, como pais, como escola, como profissionais, da gente poder falar sobre essas questões, ampliar isso, porque a gente está fazendo coisas, às vezes, contra a nossa própria espécie, contra, né, as nossas próprias crianças, os próprios filhotes. É um meio tóxico, como diz, né, o Gabor Maté muito, assim, que ambiente é esse que a gente vive, que produz tanta doença, tanto desajuste, tanto comportamento doente mesmo. Flor, eu queria trazer uma questão que eu acho que pode ser interessante para algumas mães que estão escutando, alguns pais. Quando tem duas crianças na casa, uma delas tem altas habilidades e a outra não. Quais são os perigos assim que a gente pode ter, né, nessa relação entre eles? Porque de repente pode ter uma comparação, pode ter uma frustração da outra criança de não se ver tão performática como a outra e de repente ela se sentir inferior. Eu até me lembro de um caso de uma mentorada minha, de um tempo atrás, assim, de alguns grupos atrás, que nem era o caso de alta habilidade, mas era uma menina que tinha 11 anos e os irmãos eram mais velhos, bem mais velhos, né? E já estavam naquela época de estudar fora. Um deles era competidor, fazia esporte, aí foi mandado para a Europa para poder fazer uma competição e tal. E ela começou a se sentir para trás. E eu lembro que a dificuldade que a mãe tinha era de até validar a frustração dela, né? Ao invés de ficar tentando acompanhar e falar, não, é normal, você se sentir assim, é que eu acabei ajudando ela a entender que o mais importante era trazer esse espaço para que a menina pudesse trazer, né? Ela ficava mais no espaço de, imagina, daqui a pouco você vai crescer, você vai ter suas conquistas, não precisa se comparar, e a menina ficava cada vez mais frustrada e se afastando dela. Mas, enfim, de certa forma tem a ver, né? Porque é como se meus irmãos estão sempre em destaque. No caso, ela ainda não tinha maturidade ou idade para poder ter tantas coisas para mostrar para o mundo, e ela se sentia de fora, se sentia pequena, inferior, apagada e se comparava, né? Enfim, tem alguma coisa que você queira trazer para essas mães, essas famílias que de repente têm duas crianças? Não é o seu caso, você tem as duas com a mesma condição.
O meu mais novo até ainda não fez avaliação. Interessante isso, porque eu avaliei o mais velho por causa da escola, e depois ele teria que repetir essa avaliação com 6 anos, e eu disse, não, não vou repetir. Primeiro, porque para mim bastava aquilo ali que apareceu, e eu comecei realmente a focar em outras questões, e eu entendi que tá, o que me apareceu ali, tá? Uma facilidade, ele vai ter uma facilidade cognitiva. O resto todo eu vou ter que estar junto, eu vou ter que estar ali amparando e fazendo, né, da conta. Então, eu nem fiz a reavaliação ali. E o segundo, como também tem isso assim, né, ele tem muitas características do primeiro, só que a gente já foi pego, né, de surpresa pelo primeiro, então não nos traz aquele impacto tão grande, porque a gente tá, eu já vivi isso, eu já sei como é que é. Então, a nossos olhos não parece que tem tanta diferença, né? Digamos, eles são assim, ponto final. Mas isso é a nossa visão aqui em casa. Eu sei que talvez é isso, assim, a criança que vive num ambiente que ela vê que tem, o irmão tem muita atenção para algumas coisas. E algo importante dizer, assim, a gente não cria superdotados por estímulos. Ninguém consegue fazer uma estimulação para uma criança a ponto dela virar uma superdotada. Então, isso já é inato, a criança já nasce com essas facilidades, com essa neurodivergência, essas questões. E por mais que a gente queira estimular, isso só vai trazer mais sobrecarga e mais sofrimento para aquela criança, então, que talvez se enxergue, né, de forma diferente daquela outra do irmão ou daquela outra pessoa, e aí ela vai querer acompanhar isso. Então, assim, não tem como fazer isso. E aí eu acho que é importante a gente falar, assim, do quanto os rótulos talvez aí nos aprisionam nisso, assim, de que tá, essa criança então precisa, ela é assim porque, por causa disso, a outra não é, então eu não vou fazer nada a respeito, e o quanto me libera, digamos assim, para não cuidar dessa conexão, do quanto a gente precisa dar para aquela criança o que ela precisa, independente do que seja. E aí eu acho que é importante isso, assim, a gente poder, tá, sabe o que está acontecendo, mas vamos além. Porque além daquilo ali que os profissionais estão me falando, vai ter muito trabalho meu interno, vai ter muito essa questão assim da gratificação que eu tenho com uma criança por determinadas situações e que eu também vou ter um trabalho interno para lidar com o que isso traz em termos de desregulações, em termos não é um mundo também tão perfeito assim, um filho, né, que vai dar muita conquista, muito orgulho para aqueles pais. Isso também eu acho muito complicado a gente começar a falar, porque não é só isso. Existem muitas questões envolvidas ali, é uma balança, né, que está sempre meio que desequilibrada assim. Então, assim, por um lado, a gente fica muito feliz que eles conseguem, né, evoluir muito bem e tal, mas por outro, tem muitas outras questões que a gente está junto. Eu acho que independe, né, de ser um filho superdotado ou outro, porque todos os filhos vão trazer dificuldades, vão trazer habilidades para a gente poder desenvolver também. E a gente fala muito sobre isso na educação positiva, do quanto um filho é uma oportunidade de autoconhecimento, de autoevolução, né, daquelas pessoas, os cuidadores. E se a gente topar esse convite, não vai fazer diferença. Quanto que um é assim, o outro é assado. São indivíduos diferentes que estão me trazendo convites diferentes. Um vai me dar mais gatilhos, o outro vai me dar outros gatilhos, um vai trazer oportunidade de descansar de alguns aspectos, o outro vai trazer outro. E eu acho que é isso, a gente conseguir olhar o que cada filho traz questões que eu nunca tinha visto. E com certeza, assim, ter sido mãe, para mim, foi o desafio mais incrível da minha vida, o que mais me mobilizou mudança de comportamento, de pensamento, de tudo na minha vida. E eu achava que, pá, eu já tinha vivido tanta coisa na minha vida, o que mais vai acontecer que vai me. E realmente a maternidade foi assim, me levou, que nem a Maia diz muito isso do Vale das Sombras. Eu vivi o Vale das Sombras, assim, de me sentir realmente a pessoa mais impotente, inadequada, fazendo tudo errado, de uma forma assim, tão visceral, que eu nunca pensei que eu ia viver. E ao mesmo tempo foi uma potência tão grande eu poder, então, bater o pé lá no fundo mesmo, né, do poço, e poder, então, levantar de uma forma assim, agora eu vou atrás do que eu preciso, que não é mais o que estão me dizendo que é, o que eu acho que era, e meus filhos me mostraram esse caminho. Então, eu acho muito interessante a gente entender que ser mãe, independente de qual condição a criança tem, é uma oportunidade maravilhosa de autoconhecimento, evolução, e não só como mãe, mas como uma pessoa, como, né, talvez profissional. Eu não tenho nem como dizer, né, o que eu percebo hoje em dia na minha vida, depois de toda essa experiência, dessas questões, né, que eu comecei a ver. Porque eu nunca tive, né, isso trazido dessa forma, com tanta claridade, quanto a maternidade me trouxe. Então, eu acho que independe muito essa questão, assim, de um filho ser assim, um filho ser do outro jeito. É o filho. Vamos se conectar com isso, vamos trazer, vamos olhar para o que eles estão trazendo para a gente. E se a gente não sabe, que a gente busque recurso, porque agora somos adultos, a gente pode ir atrás, a gente pode, em vez de derramar neles, né, essas dificuldades, dizer, não, a culpa é tua que eu fiz isso no início. Tu que não está te comportando como eu deveria, como deveria. Tu que não está fazendo o que eu estou dizendo que tem que fazer. O quanto que a gente cobra deles, ou dos nossos relacionamentos, né, também. O quanto que a gente exige que o outro que tenha que fazer isso para que a gente, né, seja melhor, digo, se tudo, né, tudo ficaria diferente se meu marido fosse desse jeito. Então, assim, vamos trabalhar essas questões, vamos olhar pra gente com essa autorresponsabilidade, independente dos desafios ou das alegrias que os nossos filhos vão nos trazer.
Ô, Cláudia, te escutando, né, me vem uma palavra o tempo inteiro, assim, que é acompanhar, né? O quanto que é desafiador a gente acompanhar verdadeiramente o outro, assim, porque esse acompanhar, ele passa por um. Eu preciso de abrir um espaço interno para que esse outro também caiba aqui dentro de mim, de alguma maneira, para eu acompanhá-lo, né? E eu só vou ser capaz de acompanhar o meu filho, de estar ao lado dele, de reconhecê-lo ali como ele verdadeiramente é e celebrar isso, né? Ser capaz de celebrar isso, validar, se eu também sou capaz de me acompanhar, de dar a mão para aquela criancinha lá que eu fui, que tantas vezes ficou sozinha, desamparada, os aspectos que foram invisibilizados na minha infância, à medida que eu vou, por isso que você trouxe muito, né, essa coisa do processo de autoconhecimento, né, do Vale da Sombra, de como que essa jornada desse encontro com as nossas crianças, ela passa sim por esse processo de autoconhecimento, né, do tanto que eu vou precisar de acompanhar as partes do meu ser que não puderam ser acompanhada pelo motivo que foi, Uhum. né? Cada uma aí com a sua história, mas o quanto que à medida que eu vou aprendendo a acompanhar o que não pôde ser acompanhado da minha história, o quanto que isso vai me enriquecer e vai começar a abrir uma potência amorosa para que eu vá em direção verdadeiramente dos meus filhos, dessas crianças, sem tanto julgamento, medo, receio, necessidade de rótulo, de alguém me guiar, né? Mas esse impulso amoroso, ele me movimenta, mas eu preciso de acessá-lo verdadeiramente dentro de mim. Então, é algo muito. Essa palavra do acompanhar veio aqui. E eu sinto, né, que eu conheço um pouquinho da tua história, Uhum. que você foi acessando isso muito a partir, como você disse aqui, né, a partir do encontro com seus filhos, do desafio e de todas as oportunidades que você foi, de certa forma, aproveitando, né? A tal ponto, e se você me permite falar assim, né, que hoje você consegue ainda inspirar várias outras mulheres, né? Até mesmo num grupo que você tem que começou de uma forma muito despretensiosa, você ali, né, num grupo de mães médicas, trocando e buscando ajuda, e que você foi aos poucos conseguindo, sentindo a vontade de compartilhar o seu processo e o quanto que muitas mães foram até você buscando ajuda e que hoje você tem fortalecido essa voz, né, a sua voz com muito amor, com muita esperança, com muita disponibilidade para ajudar também outras mulheres a acessarem essa potência amorosa. Então, além de te agradecer, eu quero que você coloque aqui, talvez traga uma mensagem final de esperança para essas mulheres que estão nos escutando, né? Porque às vezes é desafiador escutar algumas coisas que foram faladas aqui. Às vezes a gente fala, meu Deus, e por onde que eu começo, né? Enfim, eu queria que você trouxesse uma mensagem para a gente caminhando para o final. Sim, e realmente, assim, Clarissa, foi uma mudança de chave, inclusive esse grupo, né, que eu acabei formando, porque eu queria muito trazer essas informações. Eu vi o quanto que eu tinha acesso a conteúdos que não se falam no meio médico, no meio, né, dos especialistas em infância e adolescência, e o quanto fazia sentido para mim, não só porque eu, sim, estou vivendo isso e luto todos os dias para viver isso, porque é uma luta interna muito grande, de desconstrução de tudo que a gente vem, né, ao longo de toda a vida aprendendo. E eu falei várias vezes aqui para ti, para Lívia, para Ju, para, enfim, todas as professoras ali da escola da educação positiva, o quanto para mim foi difícil entrar na educação positiva, porque talvez uma pessoa que nunca tenha tido acesso a esse mundo médico tradicional, com tantos diagnósticos, rótulos, né, tabelas e marcos e não sei mais o que, a gente entrar nesse mundo é uma desconstrução atrás da outra. A gente começa a se perder até de, tá, mas então tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, talvez não seja bem assim, ou talvez tenha uma outra forma de ver. Meu Deus, me abalou profundamente. Foi um abalo. Já vinha vindo desde do início da maternidade ali com as crianças, mas só foi acontecendo e eu fui me dando conta, assim, eu preciso me permitir passar por isso, me permitir ficar nessa zona, assim, de confusão interna extrema, de não saber o que está acontecendo e aguentar de alguma forma isso. Esse é o resgatado sentir. Porque o que que eu quero, né, no primeiro momento? Eu quero me defender disso. Eu quero realmente pegar certezas, me agarrar em qualquer coisa que me apresentem aqui como uma certeza, porque aquilo ali me traz uma certa paz, uma certa tranquilidade. E nesse processo não houve isso, de forma alguma.
E eu sinto que, sim, a gente precisa passar um pouco por isso. Não precisa ser tão sofrido, né? Porque não foi, porque eu tive a ajuda de vocês, fui encontrando pessoas que pensavam da mesma forma. Foi dolorido, sim, mas assim foi muito necessário para que até eu saísse desse casulo que eu me encontrava desde pequena, no sentido assim de que não, eu não posso mostrar quem eu sou. Eu não sou uma pessoa bem vista se eu mostrar as minhas asinhas por aí. E quando eu vi, eu digo, não, vou formar esse grupo, né? Vou trazer quem é que quer falar sobre, né? Era a volta sobre a volta ao trabalho depois da maternidade, né? Para quem, para as mães médicas, que era o grupo que eu estava. Me surpreendeu que 30 pessoas, 40 pessoas entraram nesse grupo. Desse assunto evoluíram para outros assuntos e eu trazendo a perspectiva sempre da educação positiva. Hoje em dia esse grupo tem quase 700 pessoas. Se derivou outro grupo desse, entraram pais, entraram professores, até fiquei sabendo que tem uma diretora de escola ali. Comecei a ver assim avós começaram a entrar nesse grupo e no início era um grupo muito focado, né, e nessas questões assim para quem era da medicina, mas hoje em dia eu vejo assim, gente, isso é do humano, a gente precisa falar sobre isso. E essa minha desconstrução, eu acho que foi realmente um passo importante, que imagina, com 40 anos eu comecei a fazer isso. Até então eu achava que não, né? O que me aguarda aqui para frente, né? Gente, a vida é um constante construir, desconstruir, rever, se reposicionar, estudar, ir atrás, buscar. Então, eu acho que eu trago muito isso, assim, do quanto a gente não pode ficar nessa zona de conforto, de, porque disseram que é assim, meu filho é assim, é assado, a gente vai ter que, então, baixar a cabeça e fazer isso. O questionar, que é o que a gente traz muito agora, assim, né? Vamos questionar, vamos ir atrás, vamos ver o que aquela criança realmente está querendo me dizer. Não vamos ficar só daquela aparência. Vamos ir um pouquinho atrás, um pouquinho mais além. E a gente tem informação hoje em dia. Na outra geração, né, dos nossos pais, isso não existia. Então eu sinto assim que, ok, o que fizeram foi o que podiam fazer, mas a gente pode ir um pouquinho mais além. Talvez isso seja o recado, né, dessa superdotação das altas habilidades, a gente poder buscar este além que a gente está falando aqui, de uma forma saudável que nos realmente dê condições de ser mais autêntico, mais criativo, menos julgador do comportamento do outro e trazer mais essa equidade no sentido assim, de que dar para aquela pessoa, para aquele ser humano ali, as condições que ele precisa, e não as que eu acho que ele tem que precisar, que ele deveria se encaixar. Fala o seu perfil Então, para que as pessoas possam saber como te seguir e entrar nesse grupo. Eu tô isso é lá, uma é questão, maravilhoso. isso é uma questão também bem interessante que eu estou me desconstruindo porque eu não tinha rede social, né, profissional. Eu tive que construir nesse meio do caminho porque muitas pessoas começaram a falar, como é que a gente acha? Eu digo, eu não quero ser achada, não me achem, por favor. Mas agora eu tô fazendo um perfil, é psiquiatra Cláudia Hilgert no Instagram. Esse grupo que eu tenho é um grupo no WhatsApp, então, na verdade, quem quiser falar comigo ali pelo direct, no Instagram, pode me falar, gente, né? Eu vou lá, incluo essa pessoa no grupo. Tem uma limitação de participantes, porque né, o WhatsApp não é aberto, mas eu até já estava pensando em ir para uma outra, né, rede, enfim, para a gente poder ampliar o número de participantes. Mas eu acho que é importante isso, assim, de que isso está começando a se movimentar, está muito no início, né, esse movimento todo, e eu estou realmente muito feliz pelo meu progresso. É aquela questão de eu olhar para mim, não comparando com quem está ali, mas eu, de um tempo atrás, como é que eu tô agora, e realmente isso me traz uma satisfação, uma alegria imensa. E vocês estão sendo parte disso. Só tenho a agradecer, Gurias. Obrigada, querida, pela tua presença, pela sua disponibilidade, sua generosidade. E eu espero que esse episódio sirva de estímulo para essas mães e pais que estão ouvindo a gente, ou educadores, qualquer pessoa que esteja se identificando com a sua história, com os seus relatos, para que a gente vá além, né? E que realmente se sinta corajoso para enfrentar esses medos que às vezes arrebatem a gente quando a gente se depara com um desafio desses. Porque vale a pena, né? Pelos nossos filhos, por nós, enfim, para a gente poder levar aí a frequência vibracional da Terra toda. A gente tem que Exatamente. trabalhar aí para poder se tornar mais consciente e conseguir entregar para as crianças o que elas merecem e necessitam. E então fica aí o nosso agradecimento. Obrigada pelos ouvintes que estão aí com a gente até agora. E se puderem divulgar o episódio, será maravilhoso. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todo mundo que está nos escutando. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo e Obrigada, até Gurias. lá, pessoal. Beijo. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!